Olá, sejam bem-vindos à Evangelização de Espíritos. Para iniciar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Que todas as famílias estejam bem nesse mundo e a minha também. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema a primeira revelação. Vamos evangelizar? A primeira revelação, a Gênesis capítulo 1. Revelar significa sair de sob o véu. É descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Disse de toda coisa ignorada que vem à luz, ideia nova. Todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações. As revelações são incessantes. O Livro dos Espíritos, 615 e 619. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Mas todos compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Ela está gravada em nossa consciência. O Livro dos Espíritos, questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. O Consolador, questão 271, Emmanuel. O profeta Moisés deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus é invariável. Já a lei civil é apropriada aos costumes e caráter do povo, se modifica com o tempo. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, tem um caráter divino. Todas as outras leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinham que combater os abusos enraizados e os preconceitos da servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu origem divina. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram pouco desenvolvidos. Emmanuel, capítulo 2, Emmanuel. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. Moisés foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações até hoje são a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Moisés foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. O Consolador, questão 272, Emmanuel. Em Êxodo 21, versículo 23, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, prevalece para todos os espíritos que não edificaram o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiratórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. O profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas, com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. O Livro dos Espíritos, questão 764.
A pena de talião é a justiça de Deus e é Ele que a aplica. Todos suportam a cada instante essa pena, porque são punidos pelo que pecam nesta vida ou em outra. A lei de Deus, formulada no Decálogo ou 10 Mandamentos, são as seguintes. Consta em Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 17. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses, não fará imagem nem figura, não os adorará e não prestará culto soberano. Não pronunciará em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrará de santificar o sábado. Honrará seu pai e sua mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mate, não cometa adultério, não roube, não preste falso testemunho contra o próximo, não deseje a mulher do próximo, não cobice as coisas alheias. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje na edificação do direito dentro da ordem social. Evolução em 2 mundos, André Luiz. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai, nele reconhecendo a tua divina origem. Previna-se contra o antropomorfismo, ou seja, atribuir características humanas a Deus. Isso faz cair nas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício de quem te atende na esfera de trabalho, para que possa assimilar com segurança os valores da experiência. A dívida para com os pais é sempre impagável por sua natureza sublime. Será responsabilizado pelas vidas que extinguir. Foge de conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso voltará sobre ti mesmo. Evita a apropriação indébita, para não agravar as tuas dívidas. Desterra dos lábios toda palavra dolosa, para não se transformar em tropeço aos teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade pelo esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando hoje o caminho de amanhã. Na Revista Espírita, em março 1861, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a acabará. O sábado é um dia consagrado ao repouso, à prece. Cada seita consagrou um dia diferente, mas isto não é motivo de inconformação. Deus aceita as preces e as formas de cada religião, desde que os atos correspondam aos ensinos. Seja qual for a forma sob a qual Deus é invocado, a prece lhe é agradável, se a intenção for pura. E com isso nós trazemos a reflexão de hoje. Nós devemos seguir os 10 mandamentos? A primeira revelação personificada por Moisés? Sim, os 10 mandamentos são determinações divinas que conduzem à edificação. A base desta lei foi enviada pelos emissários de Jesus. São normas simples que promovem a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Nos adequa para vivermos a ordem social. Promove nossa retificação e adiantamento. Seguindo as leis, faremos apenas o que Deus quer para nossas vidas. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu gostei. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!